Vamos lá, a gente vai falar de ansiedade. Meu Deus do céu, você tá, né? Tem muita gente sofrendo com ansiedade. E olha, quando uma pessoa sente ansiedade, muitas vezes ela também tem sintomas físicos. Tem gente que tem falta de ar. Eu já tive muita falta de ar de ansiedade. Sei bem o que é isso. Tontura, sudorese, batimentos cardíacos acelerados. Tem gente que até treme. A ansiedade é uma experiência humana normal, só que ela pode ser considerada um transtorno quando isso acontece no momento indevido, quando não tem muito sentido, não tem um motivo pontual, né? Ou quando acontece com muita frequência. E às vezes a ansiedade é tão intensa e duradoura que ela interfere nas atividades normais da pessoa. E aí ela dá origem a um comportamento ruim, nocivo, a gente diria mal adaptativo. E o Brasil, eu fico impressionada com esse dado, é líder no mundo, gente, em prevalência de transtorno de ansiedade. Isso é de acordo com uma pesquisa grande feita pela Organização Mundial da Saúde, tá? Para falar sobre esse assunto e para nos ajudar a entender como é que a gente vai lidar com a ansiedade, recebemos hoje o neurologista Dr. Leandro Teles, que já está aqui e é sempre muito bem-vindo. Obrigada. Saudade, Cláudia. Também. Muito bom te receber, viu, doutor? Tá aqui. Vou sentar no sofá, você senta aqui nesse cantinho, vou sentar aqui do seu lado. Sabe que eu disse, né? Eu já senti muita falta de ar de ansiedade, senti falta de ar, desse transtorno mesmo, de falar, meu Deus do céu, não consigo respirar. Até entender que era ansiedade e aprender a cuidar melhor de mim. Daí cada um tem a sua história. Mas, de forma geral, é muito angustiante, né? Muito angustiante. Estamos falando de doenças comuns. O Brasil realmente é um dos campeões mundiais. Cerca de 10% da população tem transtorno de ansiedade. 1 a cada 10. Todo mundo sente ansiedade de vez em quando. A gente tem ansiedade antes de uma prova, num lugar perigoso, antes de um brinquedo no parque, antes de alguma coisa que vale a pena. Agora, algumas pessoas têm doença ansiedade. Como você falou, uma ansiedade fora de hora, muito intensa e que pode ser incapacitante. E aí tem sintomas psicológicos e sintomas físicos. Medo, angústia, sofrimento antecipado, sensação de desespero, perda de controle e fisicamente, falta de ar, taquicardia. Você falou muito bem de tontura, dores musculares, insônia, problemas sexuais. Então a ansiedade pode inclusive levar a obesidade, abuso de substâncias. Muita gente vai se identificar com essa pauta nossa hoje. Terrível. Eu queria sentar do seu ladinho, mas a produção pediu para eu sentar na poltrona. Então eu vou sentar aqui porque acho que fica melhor para os cortes de câmera. Esse agora então foi lindo. Para os cortes de câmera, tá bom? Então vou ficar aqui, doutor. Mas aí vamos continuar então essa conversa. Se são vários sintomas, eu imagino que também são proporções diferentes, graus diferentes. Os tratamentos também vão ser diferenciados de acordo com cada paciente, né? Com certeza. Primeira coisa que o médico vai avaliar é se há um transtorno ou não. Aquela ansiedade é normal ou é uma doença? Se for uma doença, ele vai ter que dizer qual é o subtipo, qual é o tipo de ansiedade. Por exemplo, síndrome do pânico é um tipo. Aquela pessoa tem um quadro agudo, bem grave, onde ela tem uma sensação de morte iminente, perda de controle, um monte de sintoma físico, como dor no peito, tremor, transpiração, aperto. Síndrome do pânico é um tipo de ansiedade patológica, mas tem outros. Fobias, que é quando a pessoa tem ansiedade numa situação específica, como fobia social, fobia de insetos, fobia de alterações climáticas. Tem outros. Transtorno de ansiedade generalizada. Aquela pessoa que tem uma ansiedade sempre um pouco à flor da pele, mas que não chega numa crise como o pânico. Aquela pessoa que sofre por antecipação, que tem dificuldade de relaxar. Perceba que tem que ter o nome e o sobrenome e a intensidade, se tem ou não histórico familiar. Outros tipos, compulsão, toque. Pode ser entendido como um transtorno dentro da esfera também ansiosa, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Síndrome do estresse pós-traumático.
E aí o médico ele vai dizer, naquele caso, se vai precisar ou não do remédio. Às vezes, precisa do remédio na hora da crise, às vezes tem que tomar remédio todo dia, mas todo mundo vai ter que passar por mudança do estilo de vida e algumas formas de psicoterapia que podem ajudar. Então, saber como é o seu transtorno vai ajudar a calçar o tratamento de acordo com as suas causas, de acordo com a sua expressão. É muito interessante porque a gente está acostumado desde sempre a ouvir a palavra ansiedade até como uma coisa, boa, corriqueira, faz parte da vida. Nossa, eu tô ansiosa para chegar aquele dia, eu tô ansiosa para começar o programa, eu tô ansiosa para encontrar a minha prima. Então, aí a gente fala, mas eu não tenho essa ansiedade, eu não sou ansiosa. Mas no caso que a gente está falando é uma outra coisa, que não necessariamente vem carregado dessa vontade de, né? Às vezes a gente fala, poxa, mas eu tenho essa falta de ar, mas eu não sou ansiosa. Mas é que a gente acha e associa a ansiedade a esse estado de espírito, mas não é disso que a gente está falando, né? Então, síndrome do pânico é um tipo de ansiedade. Síndrome do pânico é uma doença onde aquela ansiedade ela acontece ou do nada ou ela é absolutamente desproporcional. E aí a pessoa tem um sofrimento muito, muito intenso. Sensação de que está tendo um infarto ou que vai desmaiar. Aquele sofrimento é terrível, a pessoa perde o controle. Muitas vezes, nas primeiras crises, ela procura o pronto-socorro, achando que está com uma doença orgânica física. A doença é orgânica, mas está aqui na psique. E ela passa, às vezes, é tão intenso essa vivência do pânico, que ela passa a ter medo de passar mal, medo de ter a crise. Às vezes ela nem está com a crise no momento, mas medo de ter de novo. E você colocou muito bem, não confundir transtorno de ansiedade com a ansiedade natural que todo mundo sente. E essa ansiedade natural, essa sim é um presente da evolução. É bom que você fique ansioso em alguns momentos, até para você se proteger, para você antever algumas situações. Então a ansiedade, ela é até gostosa quando o pessoal até brinca, né? O melhor da festa é esperar por ela. Quer dizer, planejar uma viagem, sentir um pouquinho antes aquela emoção, isso é ansiedade. Agora é um sistema que está aqui na cabeça. Quando ele está fora de compasso, e como eu falei, em 10% das pessoas, em algum momento da vida, esse sistema se desbalança, a pessoa começa a ter ansiedade de forma intensa, fora de hora, e isso é uma doença. E é uma doença que pode incapacitar, porque a pessoa pode deixar de fazer as coisas, ela pode evoluir com depressão, ela pode ter alterações sociais, dificuldade de lidar com o casamento, com os filhos, com a profissão, porque ela passa a sofrer antes da hora e a perder o controle sobre o sistema de regulação do corpo. Agora, é muito interessante a gente prestar atenção na fala do doutor, porque assim, quando ele diz é uma doença, a gente precisa entender que não é uma escolha, tá? Porque eu já vi muita gente passando mal de transtorno de ansiedade e com comorbidades, como, por exemplo, depressão e outras coisas mais, ouvindo de um externo, é que você está muito ansiosa, você tem que mudar o seu jeito, você não pode ser tão ansiosa. Não é uma escolha, preste bem atenção nisso, porque às vezes o doente com transtorno de ansiedade se sente culpado, porque acha que deveria mudar. E não é assim. A gente realmente vai precisar de ajuda, né? O doutor falou que uma ajuda muitas vezes multidisciplinar. Um psiquiatra, um neurologista, um psicoterapeuta, atividade física, exercícios de respiração, não é? E você falou uma coisa importante, o preconceito ele é tão grande que às vezes a pessoa deixa de se reconhecer com a doença pelo preconceito da sociedade, o que ela mesma tem com relação à saúde mental. Então a gente está falando de doença, as crises de ansiedade, na forma mais exuberante, está entre as 10 doenças que mais incapacitam em todo o mundo, dados da OMS. É uma doença involuntária, então não é frescura, não é mimimi, não é personalidade fraca, não é falta de religião ou de Deus. É uma doença como outras, como o diabetes, como a hipertensão, como a asma, onde a pessoa, de tempos em tempos, ela tem crises de medo, de insegurança e sintomas físicos. Às vezes o corpo fala até mais do que os sintomas psíquicos. E é uma doença que simula outras doenças.
como arritmia, infartos, insônia. Então tem que tomar cuidado. Muita gente passa por preconceito em casa, porque todo mundo quer julgar, acha que sabe de ansiedade, porque um dia sentiu um pouquinho de ansiedade, acha que pode julgar alguém que tem um transtorno de ansiedade. As pessoas passam pelo preconceito, mas elas também se sentem culpadas, porque algumas ouviram muito, por exemplo, de pai e mãe. Ai, você tá muito ansiosa, nossa, você é muito ansioso. Parece que uma característica negativa, que é um defeito. E não é um defeito. O transtorno de ansiedade, de novo, é uma doença. Doutor, eu gosto muito de entender o processo químico cerebral, né? Na depressão, a gente entende que vai ter uma baixa produção de serotonina, então aí usa um antidepressivo, que é um recaptador de serotonina. Na ansiedade, é a mesma coisa, é o mesmo processo? Não é o mesmo processo. Na depressão, você tem uma falha no sistema de recompensa. O deprimido, a pessoa com depressão, ela se sente com a autoestima baixa, sem prazer nas coisas que davam prazer, as coisas perdem a graça, o sentido, ela se desapega às coisas da vida, então ela fica com pessimismo, negativismo, às vezes altera a fome, o apetite. Mas o que acontece lá na cabeça? Na cabeça de quem tem depressão, você tem baixa no funcionamento de alguns transmissores, como você bem citou. Serotonina, que dá recompensa, adrenalina, que dá aquela vontade, aquela gana, e dopamina, que também presenteia com recompensa. Na ansiedade, os transmissores são parecidos, mas ali na ansiedade, o erro é no sensor do risco. A pessoa ela acha que está correndo um risco, ela é tensa, ela sofre antes da hora e na desproporção. Agora, não é que a pessoa tem uma coisa ou outra, ela pode ter depressão e ansiedade. Na ansiedade, o problema está na região do sistema emocional, principalmente na amígdala, onde o sistema emocional mostra um medo irreal, um medo fantasioso. Também é importante, nos casos de ansiedade, quando o médico resolve tratar, dar remédios que aumentam a serotonina ou que aumentam um pouco a dopamina. É importante. Então, o transmissor é parecido. Às vezes, o médico usa um antidepressivo para tratar a ansiedade também. Mesmo sendo processos um pouco diferentes, ocorrendo em regiões um pouco diferentes e tendo sintomas diferentes... O medicamento é o mesmo? Pode ser o mesmo. Mas existe medicamento específico para transtorno de ansiedade? Sim. Às vezes, dependendo do transtorno, o médico pode optar por um remédio que trate a ansiedade e não seja um antidepressivo. Por exemplo, um calmante ou algum remédio que diminui vias mais excitadas ou vias mais estimuladas. Então, existem tratamentos para ansiedade. Os que se usam... Ansiolíticos são tratamentos para ansiedade, mas aí ansiolíticos entram naquela classe de remédio que a gente até fala que tem aquela terminaçãozinha... os benzodiazepínicos ou os então, mas são alprazolam, clonazepam. Esses ANs aí que geram dependência, etc., que são mais utilizados em crises, né? Esses são alguns exemplos, né? Esse é um exemplo bom, por exemplo, o benzodiazepínico, tarja preta, que a gente fala, né? Receita azul, ele é um remédio bom para crise de ansiedade, e não é um bom antidepressivo. Pode ser usado em algumas prescrições de depressão, mas não é um bom antidepressivo, só para mostrar como existem diferenças. Mas tem outros. Por exemplo, pregabalina, a gente usa na ansiedade, mas não usa na depressão. Neurolépticos, remédios como quetiapina, usa na ansiedade, às vezes nem tanto em quadros depressivos. Bom, a gente tem a medicina, ela pode usar remédios específicos, até remédios não alopáticos, até remédios naturais que às vezes acalmam e não têm ação antidepressiva. Mas com certeza, muitos antidepressivos são usados também na ansiedade. E uma coisa muito importante, não é só remédio para tratar esses transtornos. Tem que ter atividade física, regulação de sono, mudança de papel social, engajamento com atividades lúdicas ou espirituais ou mais leves. Se você não mudar a sua rotina, não vai ser um comprimido, uma cápsula que vai te deixar bem. Tem que mudar de vida, tem que acordar e falar, opa! Aliás, eu quero falar uma coisa que tá no meu coração, sabe, doutor? Eu ouço muita gente falando assim, é que eu deixei a minha vida, é que eu vivi para os meus filhos, é que eu vivi para o meu marido, é que eu abandonei. Enquanto a gente está viva, presta atenção, minha amiga, meu amigo também, enquanto você está vivo,
Não existe passado. Você não deixou, você não desistiu, você não abandonou. Você está deixando, abandonando, desistindo. E o dia da mudança é hoje. Presta atenção nisso, porque isso é muito sério. Então, não tem que falar da sua vida como se fosse um livro finalizado, porque é um livro que você está escrevendo hoje. Cláudia, eu tô com transtornos de ansiedade, tô com depressão, então vamos mudar hoje, procurar ajuda já. Olha o doutor Leandro Teles aqui. Esse livro fala de ansiedade, doutor? Esse livro fala, do começo ao fim, esse é um livro só sobre ansiedade para leigos, o cérebro ansioso. Ali a gente coloca o limite do normal, os tipos de ansiedade, o que pode ajudar na prevenção e na reação. E você falou uma coisa interessante. Saúde mental nunca é cedo demais para cuidar e nunca é tarde demais. Sempre é um momento de mudança e de acolhimento e de enfrentamento. São doenças de bom prognóstico. Quando você reconhece e trata de forma correta, você tem tudo para viver com mais qualidade e gerar mais qualidade, porque a ansiedade ela é um pouco contagiosa também, né? A gente contagia, às vezes, nossos filhos, nossos amigos, nosso esposo, esposa, as pessoas que cruzam o nosso caminho. Então, é legal conhecer um pouquinho do tema para fazer boas escolhas no dia a dia, né? Perfeito. Me dá 2 minutinhos e eu volto. Doutor Leandro, eu fiquei pensando assim, né? Tem alguns transtornos que as pessoas ficam mais apavoradas, tipo, sei lá, claustrofobia, umas fobias, assim, repentinas. Isso tem a ver com a ansiedade também? Tem a ver com ansiedade. Faz parte do grupo de transtornos ansiosos. Quando você tem uma situação limite, onde você tem um desencadeamento de medo, pânico, a gente considera de uma fobia. As fobias, elas podem ser específicas. Tenho fobia de colher sangue, tenho fobia de aranha, tenho fobia de altura, tenho fobia de locais fechados. Ou elas podem ser fobias mais difusas também. Por exemplo, a fobia social, que é muito comum. Tem muito jovem, adolescente, adulto, que tem medo de falar em público, de falar em reuniões, de se expor, que a pessoa se sente julgada, avaliada. Então, a fobia social ela é muito frequente, é uma coisa muito... Quase 10% da população jovem tem fobia social. E aí, quando ela é colocada diante do seu medo, ela tem que tipo de sintoma? De ansiedade. Libera adrenalina, cortisol. Então, a pessoa que tem medo de altura, ela vai ter taquicardia, falta de ar, tontura, sensação de morte iminente, medo. Tem gente, por exemplo, que não entra em ressonância. Às vezes é um exame tão importante para alguns casos, porque aquilo parece um sarcófago, né? Você fica fechado, escuro, o exame não dói nada, não encosta. Isso também tem a ver com ansiedade? Tem a ver com ansiedade, porque a pessoa ela tem aquele medo amplificado, só que ali é uma situação específica. Algumas podem ser evitadas, sei lá, eu tenho fobia de borboleta. Não é tão difícil lidar com isso. Eu tenho fobia de um bicho específico, aranha. Bom, tudo bem, eu consigo me virar. Só que tem algumas fobias que não dá para você escapar, né? A pessoa às vezes tem fobia, por exemplo, a social. Como viver hoje sem exposição social, sem interação social? Tem pessoas que não conseguem entrar no elevador com outra pessoa, não conseguem falar. Isso precisa ser tratado, porque pode piorar, ou só traz os prejuízos? Depende da intensidade e de quão importante é a exposição para aquela pessoa. Sempre que estiver consumindo qualidade de vida, se você está estudando mal, trabalhando mal ou vivendo mal, tem que buscar tratamento. O tratamento para as fobias, por exemplo, envolve terapia cognitivo-comportamental. É uma terapia que dessensibiliza. Tem gente que vive com medo, vive com o freio de mão puxado, né? Agora, mesmo sem fobia, tem pessoas que são tão ansiosas, elas sofrem antes da hora. A pessoa ela deixa de viver uma coisa porque a mente dela fica rastreando o futuro. Sabe aquela alternativa que não dá certo? A gente fala um pensamento meio catastrofista. Eu não vou porque vai acontecer tal coisa. Às vezes não pega avião, às vezes não dirige, às vezes não vai numa festa. Agora, tem gente que tem tudo isso junto? Pode ter. Aí isso é um transtorno mais sério. Quem tem ansiedade pode ter vários tipos. Tem pessoas, por exemplo, que tem uma ansiedade contínua e síndrome do pânico. Que tem pânico aleatório e também fobias específicas. E a ansiedade, ela evolui para depressão? Pode evoluir.
A ansiedade ela pode vir junto com a depressão ou ela pode evoluir, porque a pessoa muito ansiosa, ela começa a perder rendimento. E ela começa a evitar situações. Então ela começa a ficar mais em casa, começa a não confiar mais no corpo, ela pode evoluir com abuso de substâncias. Não é tão raro a pessoa ansiosa começar a beber, começar a usar calmante, tarja preta e ficar dependente deles, ou até não sair de casa e perder rendimento. Diante disso, a pessoa fala, nossa, eu não funciono igual às outras pessoas, eu estou perdendo. E aí ela pode evoluir com depressão. Mas isso inclusive com pensamento de morte, com pensamento de suicídio. E isso, eu sei que você vai perguntar se isso é químico. É químico, quer dizer, ter ansiedade predispõe quimicamente à depressão, mas também é de ocorrência de vida. Ter uma ansiedade incapacitante ou que te dificulta também pode te levar a um sofrimento que te leva de forma ambiental para a depressão. Então, são caminhos... Eu entendo que mas sabe que a depressão mexer em todas as pontas, mas quando a gente entende que é uma desordem químico-cerebral, eu acho que tira um pouco a culpa, o preconceito, não sei, eu tenho a sensação de que as pessoas falam, tá, então eu vou tratar isso daqui. E aí, paralelo a isso, vou fazer as outras coisas que são necessárias. Aí a colocação sua é precisa. A doença é uma doença bioquímica do cérebro, involuntária, e muitas vezes você precisa remediar. Para sempre? Não sempre. Em alguns casos, pode ser que dure para sempre o tratamento, mas em alguns você vai tratar por um tempo. Quando você trata o paciente com medicamento, nas formas moderadas a graves, sempre com médico, você consegue habilitar o paciente a fazer as outras coisas que ele precisa. Quer dizer os nãos que ele precisa, quer começar uma atividade física, quer dormir melhor. Eu sempre falo que é como se fosse uma luta num ringue. Às vezes a doença, ela vai prender seu braço, vai ser uma venda no seu olho. O remédio, ele vai soltar seu braço, tirar essa venda. O remédio não vai resolver a luta, mas ele vai habilitar você para você resolver, para você fazer suas escolhas. Às vezes tem que comer melhor, dormir melhor. Muitos nãos, quando você fala dos papéis sociais que a gente assume durante a vida. Vida adulta é muito isso, né? A gente vai assumindo papéis e papéis e vai abdicando de propósitos pessoais. A gente perde um pouco o protagonismo da nossa existência. E a doença, ela vem um pouco nesse cenário. Claro que não é só isso. Tem genética. Outra coisa que tira bastante a nossa culpa. É genético. Vem muito dos nossos genes, a tendência à ansiedade, à depressão. Mas é tratável. E o tratamento do remédio é uma das trincheiras. Nesta guerra, vai estar o psicólogo, vai estar o educador físico, vai estar você, que é quem percebeu e que vai abdicar. O tratamento exige uma organização de um exército. E uma das trincheiras é o remédio. Às vezes, uma das primeiras quando o paciente está grave. Agora, e casos muito leves? Casos muito leves, Cláudia, às vezes dá para segurar um pouco o remédio. Às vezes você com uma atividade física, regulando o sono, lendo um pouquinho a respeito, voltando. O que a Cláudia gostava de fazer lá atrás? O que ela abdicou? Lembrando sua essência, olha né? Que coisa, né? Importante. Às vezes a pessoa fala assim, Leandro, eu quero fazer uma coisa nova. Às vezes não é o novo. Às vezes é uma coisa que você abdicou, né? Eu gostava de cantar, eu gostava de rezar, eu gostava a gente de sair, conversou com umas pessoas na rua para entender um pouquinho esse panorama. Vamos assistir juntos? Vamos, boa. Pode soltar aí. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje o assunto é ansiedade, um transtorno que afeta muitos brasileiros. Nós estamos nas ruas para saber como as pessoas lidam com as crises de ansiedade. Acho que de uns 45 em diante eu consegui controlar um pouco. Eu fiz uso do óleo de cannabis, que me ajudou muito. E não tenho certeza se foi só isso, acho que é isso, associado com terapia, com um estilo de vida um pouco melhor. E hoje em dia você tem alguma crise ou nunca mais teve? Nunca mais tive, mas assim, eu mantenho uma dieta relativamente rigorosa para conseguir fazer isso. Então assim, eu consegui diminuir algumas coisas, eu diminui bastante álcool, que era uma coisa que pelo menos para mim particularmente era um fator de gatilho, né? E enfim, vida um pouco mais regrada, né, de uma forma geral. Eu procuro ficar calmo. Tem um estudo sobre isso que fala, né, que a gente tem que ter calma, serenidade e que as coisas acontecem normalmente. Então, através dessa leitura, a gente procura se acalmar, entendeu? Eu faço tratamento com terapia e remédios, né? Hoje em dia eu comecei a tratar a ansiedade
depois de ter percebido que as crises que eu tinha não eram só impaciência ou não era só nervosismo, eram crises que me faziam pensar demais, né? E aí não conseguia agir, ficar parada. Como que a senhora vê a ansiedade hoje em dia? Eu acho que é falta do que fazer, me perdoe, tá? Eu sei que existem casos mais graves, eu sei muito bem disso, mas eu acho que se você tiver uma ocupação dentro do que você gosta, por exemplo, eu faço muito artesanato, eu pinto paredes, eu conserto cama, eu faço um monte de coisa. Então eu não tenho tempo para esse tipo de coisa. Na verdade é isso. Então, na minha concepção, evidentemente, posso estar enganada, na minha concepção, na minha opinião, eu acho que se preenchesse o espaço vazio, né? Porque a vida é preencher o espaço vazio com arte. Depois que você descobriu, você tentou mudar a sua alimentação, tentou ter hábitos mais saudáveis? Sim, eu passo com nutróloga, né? Uma nutricionista que me ajuda na alimentação e na atividade física, né? E isso tem te ajudado bastante? Tem ajudado bastante. Você acha que a sua alimentação e a atividade física ajuda a controlar a ansiedade? Ajuda, porque é o seguinte, eu faço academia de segunda a sábado, tá? E eu ando no mínimo 10 quilômetros por dia com eles. Que eu venho desde lá de baixo, isso ajuda pra danar, ajuda muito a atividade física. Porque você relaxa, através disso você libera a endorfina. E você aconselha que as pessoas procurem ajuda? Com certeza. Antes eu tinha até um preconceito com terapia, né, psicólogos, mas hoje eu entendo que é essencial para a vida de todo mundo. Gente, façam terapia, todo mundo. Ai, que bom. Eu fico muito feliz quando eu ouço esse incentivo. De fato, terapia é maravilhoso. Agora, nem todo mundo, infelizmente, no Brasil tem acesso, porque ainda é um custo alto para muita gente. Apesar de que, eu gosto sempre de frisar, existem grupos sociais, ou seja, nas universidades, atendimento gratuito, em algumas igrejas, atendimentos gratuitos. E eu reforço sempre que os grupos de apoio, que muitas vezes por exemplo, como Amor Exigente que eu falei hoje, né? Para tratar de dependência química. Mas ajuda muito mesmo que você não tenha problema nenhum de dependência química. Você vai entender quem você é e você vai, nossa, ser muito ajudado lá também, independente de qualquer coisa. Então, busque ajuda sim. E tá sentindo que a coisa tá mais forte, o papo que a gente estava levando antes. Procure um médico também. A gente não pode ter preconceito. Neurologista e psiquiatra estudam a nossa mente. E a mente faz parte do nosso corpo, gente. Não é dá pra cortar, tá bom? Doutor, 2 minutos e perguntas? Ótimo, vamos lá. Perguntas e doutor Leandro Telli responde já. Agora vamos lá. Doutor Leandro, tenho 2 perguntas. Vou pedir pra produção já colocar aqui na tela. Claro que tem muito mais, né? Aí você fala, ai, a minha não vai ler. Podemos passar todas pra você? Pode sim. Essa pauta ela é infinita, né? É um tema que tem muito... Eu até vi lá no Instagram um monte de perguntas já. Aliás, a gente está com uma collab. Programa de vocês, o Vida Melhor, junto com o Leandro Teles, lá no Instagram, Neuroleandro Teles. Coloque as perguntas ali também, que eu vou respondendo depois com calma. Maravilha. E a gente vai ter outras oportunidades aqui também. Show. Ó, o Fernando Ferreira tá dizendo assim, tenho ansiedade, treino 5 vezes na semana, faço uso de pré-treino e percebi que às vezes tenho crises durante o treino. Pré-treino pode ocasionar isso? Pode. Quem faz academia ou quem faz exercício, às vezes tem isso, né? Eu vou tomar proteína. Isso não mexe tanto com a ansiedade. Agora, o pré-treino, geralmente, ele tem estimulantes. Pré-treino, às vezes, tem cafeína, outros estimulantes. É para a pessoa ficar ligada. Se a pessoa já tem um pezinho na ansiedade, a ansiedade já facilita a liberação de adrenalina, sofrimento antecipado, coração acelerado. Então, tem que tomar cuidado com dose de cafeína. Até o café mesmo, não exagerar muito no café, ou no refrigerante à base de cola, no chá preto, chá mate. Quem é ansioso tem que cuidar um pouquinho mais com relação às substâncias hiperestimulantes. Às vezes, pelo pré-treino, a pessoa cruza ali o cabo da boa esperança. Cuidado e conversar com um bom nutricionista ou nutrólogo sobre isso. Perfeito. Próxima pergunta, vamos lá. Obrigada, Fernando, pela sua participação. Agora, tenho muito medo da morte. Todas as noites antes de dormir penso nisso. Sobre perder pessoas que eu amo, até mesmo quando eu morrer. Isso me gera crises e durmo mal. O que eu posso fazer para não ter mais esse medo? Curioso, né? Aí, olha que coisa curiosa. Todo mundo tem medo da morte. A morte, além de uma certa finitude, ela tem uma certa dúvida que angustia a humanidade desde que o mundo é mundo.
Agora, a gente lida bem com isso. Isso não faz a gente perder o sono, nem perder a vontade de viver. No caso dele, ele tem um medo que é comum, mas olha como tá desproporcional. Ele tem isso toda a noite, dorme mal. Então, nesse caso, ele pode ter uma fobia. A gente tem até um nome para isso, tanatofobia. Tânato é de morte. Então, o medo exagerado, aquele pensamento que fica intrusivo, sabe? Eu não quero ter. Parece aqueles pop-ups de computador que entram assim. A pessoa fica pensando em morte sempre, pensando em morte de pessoas que não estão doentes, que não parecem que vão morrer a qualquer momento. Então, esse medo exagerado pode ser tratado. Remédio pode ajudar, mas com certeza, terapia cognitivo-comportamental. Ele vai ser exposto a conceitos e a pensamentos com a morte de uma forma estruturada, progressiva, e ele pode melhorar. O que não dá é para ele viver com esse medo, porque a morte é uma coisa que pode acontecer e se isso ficar amplificado, você deixa de viver, né? A espiritualidade ajuda um pouco nisso. Sim, com porque certeza. a espiritualidade, a religião, ela acaba dando algumas respostas e conforta um pouco a gente com relação a perdas e Eu intempéries da penso vida. que a fé é um excelente antídoto para a ansiedade. Quando a gente entende e entrega, a gente descansa, né? Tem até aquele versículo que fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em súplicas, já com ação de graças, entregue os seus pedidos nas mãos de Deus. E Ele cuida. A Adriana Figueiredo está perguntando se existe diferença entre ansiedade e transtorno da ansiedade. Existe. Ansiedade todo mundo tem. Todo mundo fica ansioso diante de uma situação específica, aonde tem risco, aonde vale alguma coisa. Todo mundo sente o coração palpitar de vez em quando, sente um pouquinho de falta de ar, sente um certo receio, mas é naquela situação. A ansiedade normal, ela tem um alvo, ela tem uma proporção, ela vem para te proteger e ela vai embora rápido. A ansiedade patológica é aquela que rouba a saúde. Aquela ansiedade que a pessoa tem com uma frequência absurda ou tem do nada. Imagina a pessoa estar em casa assistindo uma televisão e começa a ter sensação de pânico, de medo. Ou desproporcional, coisas do dia a dia para aquela pessoa é o fim do mundo. Esta amplificação, se estiver roubando saúde, aí é um transtorno de ansiedade, uma doença que tem nome, sobrenome, tem intensidade e tem tratamento, tem reação. Você não precisa ficar escravo disso. O tratamento visa curar alguns casos, mas pelo menos minimizar, a ponto da pessoa conseguir conviver com aquilo, porque senão vai impactar a vida dela, a biografia dela e a vida de todo mundo que cerca. A ansiedade acaba sendo um transtorno social daquele núcleo familiar, daquela escola, daquele trabalho. Então é importante falar disso como qualquer outra doença. E ó, não se fecha para as pessoas que de repente vão falar: puxa, eu percebo que talvez você tenha um transtorno de ansiedade, eu percebo que talvez você tenha uma depressão, eu percebo que às vezes... Porque as pessoas sinalizam mesmo, mas para as outras isso não é sinalizar um defeito, né? E às vezes a principal batalha, a primeira batalha é contra o seu preconceito. Então, se a pessoa sinalizou, não custa fazer uma meia-culpa, olhar para o seu comportamento e não é nenhum demérito ter problema de saúde mental. Na verdade, é sinal de que você é uma pessoa pensante, boa, um ser vivente. Significa homo que você sapiens. tem cabeça. Exatamente. E você precisa partir um pouquinho dessa possibilidade de você se aceitar doente ou precisando de ajuda para buscar essa ajuda. Muita gente tem dificuldade, principalmente homens. Sabe que as mulheres evoluíram melhor, porque elas já vão no médico há mais tempo que o homem. O homem, às vezes, tem essa sensação de sabe, não pode mostrar fraqueza. É uma coisa um pouco cultural, nós, homens. Então, muitos homens passam por transtorno de depressão, ansiedade, bipolaridade e demoram para buscar ajuda por estar nessa coisa do indestrutível, do onipresente. Cuidado. Então, essa dica que você deu, primeiro lidar com o seu preconceito e aceitar. Não sai recusando ou filtrando tudo. Aceita, pensa e, se for o caso, busca um psicólogo, busca um psiquiatra, busca um clínico e vai buscar... Um neurologista. Dr. Leandro Teles, ele está no Neuroleandro Teles no Instagram. Entra lá, Neuroleandro Teles, veja todas as perguntas para você ver que as pessoas têm realmente os mesmos sintomas, somos muito parecidos e a gente precisa cuidar da gente com carinho, com seriedade. E o site é leandroteles.com.br, você pode entrar lá no site, marcar sua consulta
E E a gente vai presentear os telespectadores aqui do Vida Melhor com um livro. Olha Vamos que sortear esse maravilha. livro. Então vai lá no Instagram, curte a nossa fotinho, minha e sua, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o livro lá. amei. Obrigada, doutor. Eu que Tudo de agradeço. bom. Bom programa. Até a próxima, viu? Agora você vem aqui comigo.